versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando Jesus começa essa oração, ele diz Pai nosso. A primeira palavra é Pai. Falei à tarde, eu preciso repetir. Quando Jesus se dirige ao Senhor em oração, ele podia falar dos atributos de Deus que ele conhece. Criador, onipresente, onipotente, onisciente, santo, tudo isso e muito mais. Eu estou falando pouca coisa. Fidedigno, merecedor da nossa confiança, aquele que é, que era, que há de vir. Tudo isso que nós temos em tantos outros versículos. Mas me é muito interessante algo que eu creio que o Espírito Santo falou nessa. Possivelmente a maior revelação para o ser humano a respeito da pessoa de Deus é que Ele é Pai. Ele enviou Jesus porque Ele nos vê como filhos. E Ele, mesmo a gente rejeitando a sua paternidade, Ele age como Pai, até para com o ímpio. Ele age como Pai conosco, mesmo a gente não entendendo, rejeitando, a gente rebelde, Ele não deixa de ser Pai. Ele é a definição da paternidade. Ele define o que é a paternidade para o ser humano. Às vezes a gente esquece isso. Nós queremos que Ele seja conforme uma imagem nossa, o Pai que nós queremos. Não. A palavra traz a revelação de quem Ele é como Pai. Eu lembro que quando eu falei isso lá na nossa escola, Caminho do Rio, Deus deu um sinal. Foi muito chocante, tá? Mas todo mundo entendeu. Possivelmente a maior revelação da pessoa de Deus é que Ele é Pai. João fala que nós vimos Jesus e vimos nele a glória do Pai, como unigênito do Pai. É para isso que Jesus veio, para revelar o Pai para nós. A Filipe, ele perguntou, mostra-nos o Pai. Ué, mas você não está entendendo que vocês têm visto a mim? Então vocês têm visto o Pai. Quando a gente estava cantando à tarde, mostra-me tua glória, lembra? Quem estava aqui à tarde? Lembra? Mostra-me tua glória. Então, ia falar isso, mas ficou para agora. Quando João fala isso,
Então nós precisamos entender que a palavra do Senhor, especialmente o Novo Testamento, as cartas também, mas especialmente os evangelhos, a gente precisa cavar e cavar e cavar e cavar. Por quê? O Espírito Santo quer revelar para nós a glória do Pai na pessoa de Jesus. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Como é que eu vou ver essa glória? Está na palavra. Jesus é a palavra. A palavra encarnada. O Espírito Santo revela para nós coisas, várias coisas que eu estou falando aqui com vocês. O background, aquilo que está por trás das palavras, é o Espírito Santo que vai falando quando estamos meditando, cavando. Eu quero encorajar você a fazer isso, porque Jesus é quem revela o Pai. Mostra-me tua glória. Está aqui, ó. Está escrito, é a palavra. À medida que o Espírito Santo vivifica isso para nós, aí nós estamos vendo. Só que isso alimenta o quê? A nossa adoração. Isso alimenta o quê? É natural o filho imitar o pai. Para a gente ser filhos de Deus, nós temos que ver a glória do Pai em Jesus. Mostra-me tua glória. Como filhos, nós vamos imitá-lo, entendendo e vendo como Ele é. Se a gente não está na palavra, não vamos ver. Não vamos ter a quem imitar. O natural, o discipulado natural, é filho olhando o seu pai, imitando o seu pai. Por isso Paulo fala sobre discipulado, dizendo: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, vem imitar a Cristo comigo. É por isso que Deus nos torna filhos, por isso nascemos de novo. Deus colocou no ser humano um chip, tá? O natural de um filho. Assim que nasce, ele começa a imitar os pais. É natural. Se a gente entender isso, e aí eu vou dizer isso que aconteceu comigo. Eu nunca tinha lido a Bíblia, eu nunca tinha tido uma Bíblia na minha casa. Me converti, tive minha experiência com Jesus. Primeira coisa, eu comprei uma Bíblia todas as noites, 40 minutos, 1 hora na palavra, lendo e lendo, estudando, meditando, vendo Jesus, vendo Jesus. Eu tenho que dizer para você que eu fiquei fascinado com a pessoa de Jesus. O Espírito Santo fez isso em mim. Isso gerou o desejo de ser semelhante a Ele, tá? É o chip, é a programação do Espírito Santo em nós. Quando Jesus se dirige a Deus nessa oração, Pai, Ele está dizendo, Ele é tudo mais, mas eu posso chegar nele. Aqui eu não... Levamos os pequenos embora, né? Tá? Ô Dan, Felipe, vem me ajudar aqui. Felipe, pega uma cadeira aí, traz para cá. Eu vou brincar com vocês, tá? Traz uma cadeira só. Não, põe aqui. Dan, senta aqui, por favor. Senta no colo. Agora a gente está brincando um pouco, mas é que levaram todas as crianças para lá, senão eu ia colocar uma criança. Agora, por eu conhecer, tá, o relacionamento desses dois, eu queria que você visse pai e filho, tá?
Rimos já, agora deixa passar essa brincadeira, tá? Quando Jesus faz essa oração, é isso que ele faz. Pode sair? Pode. Desculpa o constrangimento. Normalmente tem alguma criança presente. No passado sempre coloquei o próprio pai e filho, tá? Aí todo mundo fica, tá? Mas vocês entenderam a ideia, né? Gente, o que todo filho quer é o colo do seu pai. Jesus não tinha nenhuma barreira. Ele foi enviado pelo Pai. Ele tinha assumido a vontade do Pai, a missão pelo qual o Pai enviou. Já entendendo na hora do que ele se ofereceu, foi para o batismo, ele sabia que ia morrer numa cruz. Ele conhecia pelas profecias o caminho que ele estava percorrendo para chegar na cruz e morrer naquela cruz, estraçalhado, torturado. Está nas profecias. Por isso naquela hora o Senhor falou: esse é meu filho muito amado, em quem me comprazo. Tu és meu filho muito amado, em quem me comprazo. E a gente percebe que Jesus nessa oração, lembra que eles estavam vendo Jesus orar? Quando Jesus sai daquela oração para ensinar como ele orava, abre-se uma janela para nós. Estamos percebendo e até participando da intimidade de pai e filho. Agora, Jesus fala para os seus discípulos e para a multidão: vocês vão orar, Pai Nosso. Meu Pai é teu Pai. Eu podia pedir, tá? Para mais alguns subirem no colo do Dan, uns 10, 15, 12, 82, 120, 3.000, porque o que Jesus está ensinando é: meu Pai é teu Pai. A intimidade que você está vendo que eu tenho com meu Pai, eu estou te trazendo para dentro dessa intimidade. Você não está pedindo como se fosse um sacerdote no meio da praça, querendo orar bonito. Eu estou te trazendo para esse lugar de intimidade, esse colo. Se é um pouco maior, eu estou te trazendo para vocês sentar no sofá junto. É um lugar de intimidade. Eu conheço o Pai. Eu estou orando desse jeito porque o Pai me deu uma missão que eu estou dando para vocês. Vem comigo, entra nesse lugar. Quando ele fala, entra no teu quarto, e fechada a porta, é uma atitude. Óbvio, porque ele está orando naquele momento, ele não está no quarto de porta fechada. Estão olhando Jesus. Entra nessa intimidade.
Saiba que o Pai está inclinado a te ouvir e atender. Eu não vou te mostrar o caminho das pedras para outro lugar, senão para o Pai. Eu estou te dando essa oração porque eu sei que o Pai vai atender esse pedido. Agora outra coisa. A gente precisa entender. Me vem uns homens aqui. Vocês 4 aqui, ó. Não somente Pai, e Ele está dizendo para os discípulos: meu Pai é teu Pai. Ele está ensinando para nós a postura dele em intercessão. Vem cá, na minha frente aqui. Ele abraça ele está olhando a humanidade, ele está orando pelos discípulos, ele está orando por Israel, ele abraça em intercessão e fala: Pai Nosso. Por isso eu chamo intercessão do Messias. Pai Nosso. Ele pode estar abraçando o que está longe, ele pode estar abraçando o que está perto. Essa oração ele fez pela humanidade, não somente pelos discípulos, não somente por Israel, mas por todas as nações e todas as pessoas nascidas que iriam nascer até a sua volta. A gente precisa ver esse exemplo dele, porque ele está ensinando a gente a interceder, a abraçar o nosso irmão, abraçar o nosso pai, abraçar o nosso vizinho, abraçar o nosso colega, abraçar o governador, abraçar o senador, abraçar o presidente. Pai Nosso. Abraçar o nosso chefe, abraçar o nosso professor. Pai Nosso. Abraçar os que trabalham conosco, abraçar os que trabalham por nós. Pai Nosso. Ele está intercedendo, abraçando essas pessoas e levando essas pessoas ao Pai em intercessão. Valeu. Deu para entender? A gente despreza o que Jesus está ensinando se isso ficar como oração litúrgica. Se fizermos isso, estamos fazendo exatamente o que Jesus disse para não fazer. Tornar isso numa repetição vã. Agora, você só vai começar a fazer isso a partir do momento que você percebe e assimila: eu sou sacerdote do Senhor. Jesus me comprou, eu sou sacerdote do Cordeiro, adorador e intercessor. Adorador e intercessor. Adorador e intercessor. Não vem me falar sobre especialista. Eu sou adorador. Não, você é sacerdote. A palavra diz que você é sacerdote. A palavra não diz que você é só adorador, que você é só intercessor. A palavra diz que o sangue de Jesus te fez sacerdote no reino dele. Como tal, você é separado para adorá-lo e para interceder por aqueles que você representa. Levar essas pessoas ao Senhor. Sua família, seus irmãos, seus colegas. Depois a gente vai falar sobre sua jurisdição sacerdotal. É onde você pisa todos os dias. Se a gente aprender a fazer essa oração nesses lugares, pelas pessoas que estão ali, diante do que eu já expus, imagina a manifestação
que vai acontecer. Porque o princípio, entenda uma coisa, o princípio da intercessão, se pedir, Ele fará. Se não pedir, eu não vou dizer que absolutamente Ele não fará, porque Ele é misericordioso e Ele faz às vezes para nos acordar. Mesmo a gente esquecendo, sendo desleixado diante do nosso relacionamento com Ele, Ele faz coisas para fazer a gente acordar. Pai nosso, meu Pai é teu Pai. Ele abraça e intercede. Que estás nos céus. Pai Celestial. Lógico. Ótimo. Nada a discutir. Tá? Só que eu acho que tem um significado adicional. Porque essa palavra no grego significa tanto céu como regiões celestiais. Pai que está sentado no trono, no céu, governando o universo, todas as coisas criadas do céu. Mas Ele é onipresente. Ele está falando sim, Pai Celestial, mas lembra que Ele é enviado para o Pai, para um lugar chamado o mundo. Que aqui você tem, venha o teu reino, livra-nos do mal. O mundo é o lugar da extensão temporária do inferno. Você já foi para um lugar que você pensou, as trevas estão muito fortes aqui. Opressão, você sentia, literalmente você sentia a presença demoníaca. E você imagina, eu não quero ficar aqui porque Deus não está aqui não. Alguém já? Pois é. Jesus foi enviado para o mundo onde Ele afirmava que tinha um regente chamado príncipe desse mundo. Ele santo, você acha que Ele não sentiu essa presença? Presta atenção no que eu vou falar. Quando Jesus orava, Pai nosso que estais nos céus, Ele está afirmando a presença de Deus no lugar que Ele está. Pai, eu sei que o Senhor está aqui. O diabo quer que eu pense que o Senhor não está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está presente melhor, talvez eu devo falar, o Senhor é presente. Porque Ele nunca está. Está significa uma hora sim, outra hora não. Ele é onipresente. Jesus está reconhecendo isso cada vez que Ele faz essa oração. E isso para mim é significante. Eu vou falar uma coisa aqui que espero que isso possa quebrar fortalezas. Para Jesus não tinha céus fechados. Porque, lembra quando eu falei ontem, e até vocês fizeram um short sobre isso hoje, né?
o que eu falei sobre presença, tá? Problema não é se Deus está ou não está. O problema é eu ligar. Toda vez que Jesus, todos os dias, Ele está fazendo essa oração todos os dias, hoje. Toda vez que Jesus fazia essa oração, Ele está afirmando: Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Para Ele não tinha céus fechados, céus abertos. Por quê? Porque Ele estava profetizando, reconhecendo a presença do Senhor, e com a grande expectativa, o Senhor presente vai se manifestar. O Senhor me enviou para isso. Onde o Senhor te pôs, te conduziu, onde você mora, e em todos os lugares que você sai, pisa os seus pés, tá? No dia a dia, o Senhor é presente. Ele não é mais presente aqui. A gente se liga aqui mais do que se liga no dia a dia, provavelmente. Agora, se não, aí eu quero encorajar você. Então, se você está ligado, afirma. Simplesmente comunga com Ele ao longo do dia, em todos os lugares, e aí cumpra o seu sacerdócio. As pessoas que você vê no dia a dia, abracem intercessão, Pai Nosso. Por quê? Porque o Senhor está presente. Eu falei à tarde sobre as pessoas que atendem. O Senhor é presente. Abraça essa pessoa antes dela sentar na cadeira. Abraça essa pessoa em intercessão. Pai Nosso que estás nos céus. Comece a interceder por essa pessoa. E espera. Não, talvez não imediatamente. Mas espera, eventualmente, alguma coisa de Deus. Alguma manifestação do Pai na vida dessa pessoa. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quero dizer de forma categórica: o nome de Deus é santo. Mas nós não santificamos o nome do Senhor. Nós não temos a capacidade de tornar o nome do Senhor santo. Nós podemos, com temor, nos conduzir, porque o Senhor é santo e teu nome é santo. Seu nome é santo. Nós não vamos tomar o nome do Senhor em vão, porque é santo. Está correto. Mas não é disso que Jesus está falando. Santificado seja o teu nome, é um pedido do Filho ao Pai. Ele está pedindo para o Pai agir de uma forma que vai santificar, vai separar e elevar o nome do Senhor acima de todos os nomes. O Senhor me conduziu para ver isso em 3 passagens. A primeira passagem foi lá em Êxodo. Eu não vou falar a referência, eu só vou contar porque vocês conhecem, tá? O momento que Moisés se encontra com Deus na sarça ardente. E Deus está falando com ele porque Ele quer que ele seja libertador de Israel. Então você vai ter que voltar, você vai ter que falar com o faraó, você vai falar com Israel. Ele chega um momento, porque ele foi criado no palácio do faraó.
Ele não foi criado e formado com o povo de Israel. Ele foi criado e formado no palácio. No palácio, todos conheciam todos os dias os deuses do Egito. Ele tinha conhecimento, ele tinha visto como esses deuses são e como agem. O faraó, como semideus, sumo sacerdote para os deuses e governador, vamos dizer, governante sobre Egito. Ele tem pactos e alianças com esses deuses, e eles têm que fazer festas ao longo do ano para renovar esses pactos e alianças. E Moisés sabe que todos esses têm nome. Mas ele chega na sarça ardente, ele ouve, tira as sandálias, ele tira. Ele não está entendendo como que tem esse fogo na sarça, mas a sarça não se consome. Como que é isso aí? E ele está ouvindo a voz, mas não vendo a pessoa. Ele só está vendo o fogo. O Senhor fala com ele. Ele chega no momento que ele já não quer. Não, manda outro. Vai mandar eu. Os mais velhos vão lembrar de Sassamutema. Eu? Os mais jovens vão perguntar para os mais velhos depois, tá? Moisés chega um momento que ele sabe, lá os deuses, eles têm nome. Eu não sei teu nome. É interessante porque no mesmo livro, o Senhor nos traz a informação que Abraão, Isaque e Jacó não conheciam o Senhor por nome. Até esse momento, Deus não tinha revelado o seu nome nem a Abraão, nem a Isaque, nem a Jacó. E Moisés pergunta: qual é teu nome? Porque eu sei que lá eles vão perguntar: quem que está te enviando aqui? Qual é o Deus que você representa? Eu sou. Eu sou. Agora é engraçado porque esse eu sou é um enigma profético. Porque a primeira coisa que acontece quando Deus revela o seu nome, veja bem, Moisés fala com Faraó nega o pedido de deixar o povo ir, para ir ao encontro com eu sou. E aí Deus faz o quê? Você não está sabendo quem eu sou? Deixa eu te mostrar. Aí ele começa, conforme números, ele começa a fazer juízos. Ele começa a julgar os deuses do Egito com as pragas. O que talvez você saiba ou não saiba é que cada praga é dirigida ao símbolo, é dirigido a um Deus, e a praga tem a ver com o símbolo do Deus ou da deusa. O sol, quando Deus escurece tudo, há um Deus chamado Ra. É como se Deus dissesse profeticamente: vocês estão achando que Ra é Deus. Ra, você está achando que você é Deus. Não é. Eu sou. Esse é o julgamento dos deuses. Você tem a rã, tá? Que é símbolo da fertilidade, da deusa da fertilidade. Porque a rã bota 1000 ovos de uma vez, tá? Agora, de repente, um dia você sai da sua cama,
de manhã e está pisando na deusa. Essa tem dito que ela é deusa, ela não é. E assim com todas as pragas. E nisso o Senhor santificou o seu nome perante Israel e perante o Egito. Santificado seja o teu nome. Teve um momento na história de Israel que Baal conseguiu voltar para a vida do povo de Israel. Foi através de uma Jezabel, que é Jezabel, sacerdotisa e princesa do rei e sumo sacerdote de Baal em Sidom. Casou com Acabe, mas tinha um profeta, Elias. Jezabel trouxe lá de Sidom a gambada profética. 450 profetas de Baal, 400 profetas dos postes ídolos. Posso ter invertido esses números. De todo eles eram 850. E ela deu lugar aonde? No palácio do rei. O que acabou fazendo? Isso afugentou os profetas do Senhor. E Obadias tinha que levar pão para os profetas do Senhor que tinham se refugiado em cavernas e lugares distantes. Porque Jezabel começou a caçar para matar. Elias recebeu a palavra do Senhor e ficou indignado. Não. Aí ele liberou a palavra. Não vai chover. No final do prazo, Deus leva ele de volta para o palácio para falar com Acabe. És tu, perturbador de Israel? Sou eu sim. Vim falar contigo. O negócio é o seguinte: se Baal é Deus, que todo Israel o siga. Se não é, se Jeová é Deus, se o eu sou é Deus, que todo Israel se arrependa e o siga. Eu vou lá no Monte Carmelo. Traga os seus. Eu vou encontrar com vocês lá. Ele vai lá. Grande desafio. 850 ali, ó. Ele falou: sua vez, vai. Quem responder aqui, ou Baal, ou eu sou, com fogo sobre esse altar, esse é Deus. E que Israel o siga. Vai vocês primeiro. Foi. E vai, invoca. Agora pergunto: por que os profetas de Baal e postes de ídolo foram ter com ele lá? Porque eles sabiam que Baal iria manifestar. Como? Até então, quando eles invocavam, Baal se manifestava. Gente, nós sabemos como é que é isso. Terreiro, centro. Se invocar um espírito e o tribufo não baixar,
esvazia o terreiro ou o centro. O tribufoso é obrigado a manifestar, senão o povo larga. Por que que os profetas de Baal foram lá? Na certeza que Baal iria manifestar, responder com fogo. Até então, sempre tinha respondido com fogo. E lá vai eles, invocando, cantando. A palavra diz que eles faziam uma dança, mancando assim, ó, pá, pá, pá. Nada de manifestar. Final das contas, eles pegam faquinhas e jogam nas costas e tira sangue, tá? Oferenda de sangue, não tem coisa mais forte. E nada. Elias começa a zombar. Ué, Baal viajou? Está dormindo? Ele chega a falar assim, ó. Ele foi na privada? Ou seja, ele comparou Baal com um ser humano. Tá, eu estou falando isso porque é isso que ele estava falando. Só que eu não queria falar isso no YouTube. Mas eu acho que eles entenderam. Nisso, Elias, imagina os profetas de Baal. Não. Elias fala, chega, minha vez. Agora, a primeira coisa, sobre o altar dele, sobre a lenha que ele colocou no altar para pegar fogo, tá? Ele pega 12 cântaros de água. Despeja aí, pá, vai uma leva, eu acho que é 3 vezes 4. Despeja água. Agora, a gente está pensando, não, nunca vai pegar fogo. Para eles era pior, porque havia uma seca. Qual era a coisa mais preciosa numa seca, senão água? Por que você está jogando essa água fora? Está doido? Além da questão natural, eles estão perdendo água. Ele joga isso, ele invoca, eu sou, responde com fogo. E com isso, o nome do Senhor foi santificado em Israel de novo. Santificado seja o teu nome. Tá, prepara o lombo. Eu já vim várias vezes para Vitória. Essa não é a primeira vez nem a segunda vez. Eu lembro a primeira vez que eu vim, nós passamos uma praia, tá? Onde tem um pier, tá? E lá na ponta tem uma estátua. E vocês conhecem? É? Eu sei que ao longo dos anos, e essa não é a primeira vez que eu vou falar aqui o que eu falei. Eu acho que eu provoquei algum jovem ao longo dos anos, porque ao longo desses anos, tá? Eles já tentaram derrubar. Não foi? Eu acho que algum jovem ouviu o que eu falei e foi lá e... Não, mas eu falo o seguinte. Por que o nome do Senhor não é santificado nas nossas cidades? Eu faço essa pergunta se presume que o nome do Senhor não é santificado. E de fato não é santificado. Porque os cidadãos das nossas cidades invocam outros que não Jesus. Essa estátua só representa uma entidade, como se fosse um dos deuses do Egito.
tem outros. Tem fulano não sei das quantas, fulano não sei dos quantos, outras entidades, outros deuses, outros tantos. Por que que esses são invocados ainda? E por que que o nome do Senhor não é santificado em Vitória, em Serra, Viana, as outras cidades? Se pedirmos, Ele fará. Se não pedirmos, eu acho que, em algum princípio, esse pedido nos nossos dias tem que chegar a uma massa crítica que o Senhor vai atender. Isso não é fazendo essa oração, esse pedido, de forma litúrgica. Muito menos a gente pensando que esse pedido é uma afirmação: teu nome é santo. Nessa oração, Jesus está pedindo para o Pai santificar o nome dele, como foi nos dias lá no Egito, nos dias de Moisés, nos dias de Elias. Santificado seja o teu nome. Israel não estava obedecendo à aliança do Senhor, não estava bem. Havia idolatria para todo lado, havia corrupção no sacerdócio para todo lado. Um povo estava à deriva em relação a caminhar com o Senhor. Israel não estava nada bem. A presença de Roma é prova disso. É uma presença de disciplina do Senhor, opressão em Israel. Por quê? Porque eles estavam vivendo fora da aliança. Nós precisamos entender que tem muita coisa que Deus está querendo fazer, só que a gente não sabe quem somos, nem aquilo que Ele quer fazer. Ele quer santificar o nome dEle. É implícito na oração que Jesus faz. Jesus não iria pedir para o Pai fazer o que o Pai não quer fazer. O Pai quer santificar o nome dEle. Então por que nós temos que pedir? Porque domínio na terra foi dado para o ser humano. Quem convidou Satanás a fazer a sua casa, estar presente conosco, foi o ser humano. O Senhor nos redime para devolver esse domínio a nós, para invocar o nome dEle e pedir: santificado seja o teu nome. Agora quem santifica é Ele. Agora doeu um pouco, passa a mão, não tem problema, porque agora eu vou falar uma coisa para encorajar. Como que o Senhor santificou o nome dEle na vida de Jesus? Curando os enfermos, expulsando demônios. Aliás, nós precisamos entender, o Senhor fez os demônios se manifestarem para serem expulsos. Alguém já reparou que pouco demônio manifesta hoje? Alguém já reparou isso? Prepara. Começa a orar assim: santificado seja o teu nome, com entendimento, com fé e constância. Vai começar a manifestar os tribufu. Para a glória do Senhor. Sabe o que faz manifestar o tribufu? A glória do Senhor.
Agora, se nós como igreja não queremos cumprir a missão do Messias, para quê? Não queremos expulsar demônio, então para quê? Quando o enfermo foi curado, o nome do Senhor era santificado. Quando o demônio foi expulso, foi santificado o nome do Senhor. O morto ressurreto, foi santificado o nome do Senhor. O leproso purificado, foi santificado o nome do Senhor. Lembra que Jesus orava assim para cumprir a missão. Agora eu quero mostrar uma coisa aqui. Ezequiel 36. Esse vai ser o último ponto para hoje. Era para falar, tarde demais. Ezequiel 36, versículo 16. Agora, de novo, aquilo que o Dan falou, presta atenção. Porque eu creio que tem novidade, tem revelação aqui para você. Tá? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos, suas ações, como a imundícia de uma mulher. Está falando sobre o período menstrual. Em a sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Continua. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra. Tá. A gente precisa parar só para entender o que ele está falando. Nesse momento, Israel está na Babilônia, exilado. Disciplina de Deus. Vou te espalhar para as nações. Se você não obedecer, eu vou te arrancar da terra que eu te dei. Agora, por que Deus fez isso? Por causa de sacrifícios de crianças, de nenéns. Reis tinham feito isso. O pai do rei Ezequias, Acais, tinha sacrificado vários filhos, irmãos de Ezequias. E era uma prática comum daquela região. E por isso o Senhor deu a terra para Israel, que ele tirou dos cananeus e os outros deuses por aí. Tá? Vários povos. Porque eles eram sangrentos e sacrificavam seus filhos, noivas, guerreiros, príncipes, diante de pedidos dos deuses, principados, demônios. O sangue que eles derramaram foi esse. Deus já tinha tirado a terra de um povo que fez isso para dar essa terra para Israel. Ele vai deixar Israel fazer isso? Jamais. E por causa dos seus ídolos com que contaminaram a terra. Ou seja, eles voltaram para Baal de novo. Quantas vezes você vai ficar mancando entre Jeová e Baal? Foi a palavra ali no desafio de Elias. Continua. Próximo. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. E está dizendo: eu te levei para esses países do exílio, Babilônia e Assíria. Segundo seus caminhos e segundo seus feitos, eu os julguei. Está falando sobre Israel. E chegando nas nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Santo nome. Santo nome. Profanaram meu santo nome. Israel chegou lá
e pela vida que eles estavam vivendo, eles estavam profanando o nome do Senhor perante o povo para onde Deus tinha exilado Israel. Pensa nessa profanação num minuto. É por causa dessa profanação que o Senhor santifica o seu nome. Presta atenção. Israel profanou o nome do Senhor. Afirma Deus aqui. É uma afirmação. Pergunto: e a igreja? Como é o nosso testemunho como igreja perante a sociedade brasileira? Pela nossa atitude, pela nossa vida, pelo nosso testemunho, a sociedade brasileira tem conhecido e sabido que o nome do Senhor é santo? Ou como Israel, nós também temos profanado o nome do Senhor? Escândalo, escândalo, escândalo. Bancada evangélica. N palavras vêm à minha mente, eu não sei se são palavras que eu devo falar no microfone. Mas eu sei que, de forma geral, a sociedade brasileira não tem temor do Senhor, porque nós temos profanado o nome do Senhor. Nós não temos tido temor do Senhor em nossas vidas, pela vida que a gente leva nosso colega de serviço. Pensa que cristianismo, que valor que tem? Não mudou a vida? É óbvio que eu não estou dizendo isso de forma absoluta sobre todo mundo, mas quando você vai levar em conta o todo que se reconhece como igreja, a presença da igreja brasileira no Brasil não tem gerado nenhum temor na sociedade. Por quê? Porque nós temos uma história de escândalo que tem profanado o nome do Senhor. Agora, eu falo isso por quê? Porque eu sei que o Senhor quer santificar o nome dEle. Eu vou mais. Eu sei que no Brasil o Senhor vai santificar o seu nome. Para que orar? Santificado seja o seu nome, porque o nome do Senhor foi profanado. Eu só quero trazer o contexto de Israel para mostrar que é o nosso contexto hoje. Pessoas inocentes foram para o exílio. Jeremias, Ezequiel, os profetas foram para o exílio.
Há pessoas que estão vivendo no temor do Senhor, mas como igreja do Senhor na nação, profanamos o nome do Senhor. Por isso, quem não profanou, precisa ter na garganta um clamor: santificado seja o teu nome. Pois dele se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome. Presta atenção, ele não diz: tive compaixão do meu povo, do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, Ezequiel, dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Próximo. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. O que ele vai fazer para santificar o nome dele? Para vindicar a santidade do seu nome. Eu entendo que é a mesma coisa. O que ele vai fazer? Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Aconteceu? Sim ou não? Israel está de volta. Pelo menos a metade da população do povo de Israel está de volta na sua terra. O Senhor fez isso e continua fazendo isso para santificar o nome dele. Israel é o único povo na história que perdeu a sua terra, perdeu a sua língua, ganhou a sua terra de volta, refez a sua língua e está em crescimento. É sinal e símbolo perante as nações, nas mãos de Deus. Então aspergirei águas sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Ainda está em progresso. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Para santificar o seu nome, ele gera conversão e enchimento do Espírito Santo. Alguém se converteu? Alguém está cheio do Espírito Santo? Isso ele fez para santificar o nome dele. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo, multiplicarei, não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores, novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades
e das nossas abominações. Não é por amor de vós. Segunda vez. Não é por amor de vós. Fique bem entendido que faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos, confundi-vos por causa de vossos caminhos, ó casa de Israel. Eu sei que essa palavra é direta para Israel, mas nós somos enxertados, e os mesmos princípios se aplicam para nós. Era para o povo de Deus no Brasil viver e se conduzir de uma forma que não profanava o nome do Senhor em Israel, e sim que glorificava, que pela obra que Ele fazia em nossas vidas, santificava o nome do Senhor perante o Brasil, perante o povo brasileiro, perante os governantes. Literalmente o que eu estou dizendo é que a obra que o Senhor quer fazer em nós iria gerar temor nos corruptos, mas nem pedimos: santificado seja o teu nome, porque o nome do Senhor não é santificado. Primeiro, não há temor em nossas vidas. Segundo, não estamos pedindo conforme a orientação de Jesus. Quando orardes, dizei: portanto vós orareis assim. Um mestre disse para os discípulos: ore desse jeito. Santificado seja o teu nome. De novo eu afirmo, gente, se nós como igreja do Senhor assimilarmos o que Jesus está ensinando, imaginem o que Deus vai comer. Nós estamos falando o desafio de Baal e os profetas. Nós estamos falando do juízo do Senhor, dos deuses do Egito. Nós estamos falando de curar os enfermos, expulsar os demônios, como Jesus fazia, e como os discípulos e a igreja primitiva fazia. Qual é, eu vou colocar uma frase, qual é o dilema de Deus? De derramar o poder, liberar poder e autoridade sobre um filho dele, que ao invés de santificar o nome do Senhor com esse poder e autoridade, ele faz o seu nome. A começar com: de graça recebeste, de graça dai. Esse é o dilema que o Senhor tem conosco. Na falta do temor, Ele tem dado poder e autoridade, tem usado pessoas que pegaram um jato para subir de um nível para outro, no sentido socioeconômico. Graças a Deus que ainda tem gente que não tem feito isso, mas que nós temos visto isso desde os dias desde o final do século XIX, quando o Senhor começou a renovar o interesse na igreja, no ministério de cura. Tem histórias horríveis de competição entre ministérios, horríveis. O Senhor quer nos preparar, queridos,
para um derramar do Espírito Santo sem medida, plenos poderes. Mas eu digo para você, as minhas palavras vêm, que eu creio que não são minhas, para avisar e preparar. Antes de haver isso, a gente precisa começar a caminhar ou aprofundar em caminhar no temor do Senhor. E parte disso vai ser simplesmente assimilar a intercessão que o Messias ensinou. Ele estava em Israel clamando: santificado seja o teu nome aqui. Porque Israel estava em decadência. O Brasil não está em decadência, né? É que eu tô lutando dentro em relação a algo que Brasil está por viver algo que poucas nações têm visto. Eu não estou falando somente um derramar do Espírito Santo. Eu estou falando de uma transformação. A própria sociedade, por causa daquilo que o Senhor vai fazer. Se eu sou uma voz que Deus levantou nessa nação, o Senhor vai santificar o nome dele no Brasil. E o temor do Senhor vai pairar sobre a nação brasileira, como pairou sobre a cidade de Éfeso nos dias de Paulo. Eu creio que o que o Senhor está fazendo conosco hoje é ensinar a gente a como clamar para que isso aconteça. Jesus clamava assim, chorava assim, para que isso acontecesse. Curva sua cabeça, por favor. E diante do que o Espírito Santo está te ministrando, ora, vai para o Senhor. Se você está ouvindo do Espírito Santo, falta temor na tua vida, começa a clamar pelo temor. Se o Espírito Santo está ministrando, você não tem clamado para eu santificar o meu nome entre os seus familiares, lá no seu bairro, lá na sua escola, lá na empresa. Então começa a clamar ao Senhor. Faça aquilo que o Espírito Santo está te movendo. Levanta a tua voz diante do Senhor. Espírito Santo, eu te peço, rega agora essa semente no solo da nossa alma. Gera em nós o gemido, o clamor com que Jesus intercedia assim.
Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Santificado Vem, Espírito Santo. seja seu nome.